Um, dois, três e tá gravando. Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar então um pouco sobre virar físico de laboratório ou virar físico de sala de aula. Então essa é a questão aí. Eu fiz um monte de anotação aqui e eu vou falar bastante coisa aqui, né? Vou dar uma resumida. Então assim, ó, para virar físico de sala de aula, você vai fazer licenciatura. Então esse é o caminho. Se você quer virar físico de laboratório, você vai fazer bacharelado. E assim, físico de laboratório, físico bacharelado, o cara que faz bacharelado, ele você pode querer seguir uma carreira acadêmica, que é virar um pesquisador e um cientista, ou então você pode fazer um bacharelado e virar um cientista e trabalhar numa empresa. Você não vai necessariamente virar um pesquisador, digamos assim. Então você faz seu bacharelado e aí você vai vai para uma empresa. E, e é isso. Voltando no, no sujeito que fez, ele quis virar físico de sala de aula, então ele fez licenciatura. O curso de licenciatura, ele, ele tem alguns pontos muito importantes. Então, assim, se você quer virar professor, você está fazendo sua licenciatura, então o estágio, ele é muito importante. Então, o estágio, ele é extremamente importante. E, além do estágio, a gente também tem os, os congressos, os simpósios, que também são bem importantes, participar, ir nesses, fazer essas viagens aí é importante, né? Então esses congressos e simpósios são bem importantes. O, outra, outra coisa bastante importante é a república de estudantes. Ou seja, você faz uma licenciatura, você ir morar numa república e você ir estudar numa instituição que fica no interior do estado, que fica em outro estado, ou seja, você ter que morar com outros estudantes ou alugar uma casa, um quarto com outros estudantes, você ter que fazer sua própria comida, você ter que lavar suas roupas, você ter que cuidar de si próprio, então você fazer passar por esse ritual é muito importante para a formação de um professor. Por que ele é muito importante? Porque o professor ele precisa de ter um amadurecimento. E, e aqui eu estou falando do professor da educação básica. Então esse é o professor da educação básica. Então você vai lidar com adolescentes ou crianças, então é importante que você tenha uma maturidade. E isso daí que vai diferenciar o você dos seus estudantes, né? O professor dos estudantes. Então, o professor ele não pode ser tão maduro ou tão imaturo quanto o, o educando ali, o adolescente. E daí a importância de você ter uma formação onde você
morou numa república de estudantes, por exemplo. Então, essa experiência, esse ritual, essa experiência é muito importante para a formação de um professor, porque o professor ele é um formador de pessoas, ele não é um transmissor de conteúdos. E então, esse período de convivência com outras pessoas, você desconstrói muitos preconceitos e muitas ideias que você vai ter ali que veio da família de onde você veio, e você vai reconstruir outros valores baseado numa ética, numa moral e em valores universais. E é isso que você vai trabalhar, que você vai incorporar como professor na sua prática docente em sala de aula. Então, a República de Estudante, essa, essas moradias e você cuidar de si próprio, você começar a ser independente, nesse sentido, isso daí é muito enriquecedor, muito formativo e muito importante. Existem nas licenciaturas também as pesquisas em docentes, mas não é, eu não considero como tão importante assim, né? Não coloco isso como algo extremamente importante. Eu coloco o estágio acima disso. O estágio ele já é um espaço de reflexão e de pesquisa e, e mesmo que você não ganhe uma bolsa para isso, o estágio ele é o estágio ele é bem importante. E aí eu coloco o estágio acima disso. Quando a gente fala em ser professor, em fazer um curso superior para ingressar no magistério e e tornar-se um professor, e quando a gente fala em estágio, a gente tem que ter duas coisas, a gente tem dois caminhos, aí tem o estágio no colégio particular e tem o estágio na escola pública. Então isso daí também isso daí também é uma escolha que tem que se fazer de forma pensada, pelo seguinte: se você quer ser um professor e você quer ir para a rede privada, então é interessante que você faça estágios na, na rede privada, em, em colégios tradicionais, em colégios reconhecidos. Então você já pensar isso daí, você já esquematizar isso daí, já planejar, isso vai ser isso vai ser um ganho assim, vai ser uma sacada, um ganho assim que lá na frente você vai ver os resultados disso. Então você fazer estágio em colégio particular, você tem grandes chances de, de ser conhecido nessa comunidade de redes privadas e a chance de você ingressar num colégio particular, num bom colégio particular, aumenta bastante. Ao contrário, se você é um professor que quer lecionar na rede pública, você quer lecionar no estado ou no município, então faça um estágio na rede municipal, na rede estadual, e as vantagens é que você vai conhecer os os problemas em loco, você vai conhecer os problemas ali do dia a dia problema do dia a dia daquela rede de ensino. Então, você fazer estágio, você tá lá na sala de aula junto com os alunos e estudando aquele espaço, aquele espaço formal de educação. Então, isso é muito enriquecedor. E outra coisa também muito importante é você ter contato com boas práticas de ensino. Então, você conhecer bons professores e boas práticas de ensino, isso também vai te ajudar a você ser um bom professor. Então, isso é muito importante. Na licenciatura, então, quando a gente pensa
na universidade, na faculdade, no instituto, no centro, que vai oferecer esse curso de ensino superior para formar um professor e essa licenciatura, eu não eu destaco como importante a presença de professores doutores e professores mestres e, e, e é isso, mas essa a pesquisa também, como eu falei, a pesquisa, as bolsas de pesquisa que você pode fazer ou não, mas de novo, eu considero isso como suplemento. Mas o principal é o estágio supervisionado. Então, esse é o principal. Aí, se você vai fazer se você quer fazer uma pesquisa, se você quer ter uma bolsa de pesquisa, aí já é outra história. Eu não acho tão necessário, tão importante assim você ter para esses cursos de quando a gente pensa em professor para educação básica, essa formação, a presença de livre docente, por exemplo, ou pós-doutores, então isso não é tão importante assim para uma formação em educação básica, coisa que não vai acontecer na formação do bacharel. Do bacharel é extremamente importante você ir para uma instituição, para uma universidade que tem assim pós-doutores e livres docentes e professores visitantes, que tenha relação, que tenha intercâmbio com universidades do exterior. E aí, para essa formação do bacharelado, que vai ser o pesquisador, que vai ser o cientista, que vai trabalhar na empresa, ou o cientista que vai trabalhar nos laboratórios ou nas instituições, nas outras instituições, nas instituições públicas, na academia. Então, a presença do livre docente, dos professores visitantes, do intercâmbio com instituições lá de fora, com então essa parceria aí é imprescindível, não tem como falar em uma instituição que forma pesquisador sem, sem pensar em você ter orientadores com esse calibre aí, com essa formação. E outra coisa muito importante, voltando lá na licenciatura, é a bolsa auxílio e moradia também, de repente. Então a bolsa auxílio é bem importante, porque é muito importante que o estudante, durante essa formação, o futuro professor, né, durante esse período, ele ele tem que ganhar um dinheiro de alguma forma ali. E é importante que ele dedique o tempo dele a pesquisar, a fazer essas pesquisas no estágio dele, a estudar, a ter uma formação adequada e que ele não precise trabalhar. Então isso é muito importante. É muito importante que ele faça uma formação integral aí. Não precisa ser num período integral, mas que a educação seja integral. E, e que ele more nessa república de estudante, ou que ele participe desses congressos, que viaje. Então isso vai dar uma maturidade para ele, vai dar um know-how para ele, uma experiência que vai diferenciar é, ele do educando e dos adolescentes. Agora falando do físico de laboratório, do cientista. Então, o cientista ele vai ser formado pelo bacharel, como eu falei aqui. Então, ele vai ser o curso de bacharelado, ele vai formar esses cientistas. Você pode, nesse bacharelado, então, você pode ir para uma empresa ou você pode ir para ou continuar ou ir para a área da academia, da pesquisa, ser um pesquisador. Então você não vai virar um cientista ali, fez bacharelado em física, você vai trabalhar na empresa, ou então você vai para academia e continua como pesquisador.
Então imagina aí que você tem, por exemplo, você tem aí o curso, por exemplo, de matéria condensada ou cristalografia, então o físico de bacharelado, você fez física, física a nível de bacharelado, então você vai trabalhar com, se formou, vai trabalhar com cristalografia lá na sua empresa. Ou então você se formou em bacharelado, mas você quer continuar na academia ou com grandes instituições de pesquisas e você quer coisas a mais. Vamos voltar no caso do cara que está trabalhando com cristalografia, física de cristalografia, ou ótica, em laboratórios aí de ótica, então ele vai para essas empresas, ele, não, ele quer, fez a formação, ganhou o diploma de ensino superior, ele vai para a empresa. Então, aí depois que ele vai para a empresa, quando ele está naquele meio, ele vai fazer cursos de especialização, então ele vai fazer os cursos de pós-graduação, os cursos pós-graduação lato sensu. E aí vem a parte importante. Se você quer ir para a empresa, se você quer, digamos assim, ganhar dinheiro com esse curso aí, se você quer ganhar dinheiro, você vai para a empresa e aí depois você faz as especializações. Então isso é muito importante, porque às vezes é muito importante de falar sobre isso, porque às vezes a, a pessoa ele quer ganhar dinheiro com física, por exemplo, ele quer comprar um Porsche, quer comprar uma Ferrari. Vou virar físico e quero comprar meu, meu carrinho aí, meu Porsche, minha Ferrari. E, e aí ele faz a graduação, bacharelado, depois ele vai fazer o mestrado, depois vai fazer um doutorado. Não, não é assim que se faz. Então você fez o bacharelado, já vai fazer estágios em empresa, já vai para a empresa e na própria empresa, à medida que há necessidades, você vai fazendo a pós-graduação lato sensu, que não vai ser um mestrado acadêmico, vai ser um mestrado profissional, um doutorado profissional, um MBA. E, então, isso vai ser demandado por aquela empresa, por aquela empresa onde você está trabalhando, por exemplo. E então vai ser uma necessidade dali. Então, das necessidades surgir da área que você está trabalhando, seja em física médica, seja com radiações, com energia nuclear, então você vai fazer especializações ali dentro, muito específicas ou mais gerais, mas dentro daquela especialidade, daquela demanda e daqueles problemas para aquela empresa. Então você vai ganhar dinheiro, você vai virar um cientista, só que você vai ter que ficar você vai ter que estar ali com o pé na empresa, no laboratório, na fábrica. E dali você vai buscar conhecimentos e vai retornar para aquele meio. Se você não fizer isso, se você quer ir para uma empresa e você fez seu bacharel e vai fazer mestrado e depois doutorado, cara, a chance de uma empresa de contratar, depois você mandar um currículo, porque você está fazendo um percurso acadêmico. Então é muito difícil você ser contratado por uma empresa. Então, que a empresa precisa de um estagiário. Então, entrou no bacharelado, já entra num programa de estágio e já vai para a empresa, conhece os problemas e as demandas dessa empresa, e aí você vai ter um plano de carreira, vai seguir uma carreira nessa empresa, fazendo essa graduação lato sensu, essas especializações e esses mestrados profissionais e doutorados profissionais e MBA. Agora,
vem a terceira parte. Se você, ou a segunda parte aqui do bacharel. Agora, se você é bacharel, mas você vem de família austríaca, suíça, que você tem muito dinheiro e não precisa, ou você simplesmente você gosta muito você tem uma relação muito forte assim com o ensino, a aprendizagem, com a pesquisa, com as universidades. Então, aí vem a parte mais a nata, a nata ali da, do, do curso de física. Então a gente falou da licenciatura, falamos do bacharel, e na nata ali, na superfície ali, bem acima de tudo, você tem o pesquisador. Então o bacharel pesquisador, o bacharel que vai seguir uma carreira acadêmica, ele não vai para a empresa, ele vai para a academia, é muito importante que ele tenha o inglês aí é muito importante. É muito importante que, que na instituição que ele, na universidade, por exemplo, a Universidade Federal, a UFRJ, a UFSCar, a URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, nessas grandes instituições, é importante que você entre num curso de bacharelado, física em bacharelado, por exemplo, e você tenha contato com, com orientadores. Então, durante o bacharelado, você vai, de repente, buscar uma bolsa de pesquisa e você vai ter contato com orientadores. Você, como eu falei aqui, é muito importante o inglês. O inglês é muito importante porque essa é a linguagem dos pesquisadores, é o inglês. A linguagem da ciência atual é o inglês. Então, você vai ter contato com esses personagens, você vai começar a produzir artigos, então você vai ter que produzir artigo durante o bacharelado. Você produzindo esses artigos, você você produz seu artigo aí, e aí, quando você terminar seu bacharelado, você vai fazer o seu mestrado, sua pós-graduação estrito sensu. Eu falei um negócio, eu acho que errado. Eu falei que um mestrado profissional, mestrado lato sensu. Eu acho que não existe mestrado lato sensu. Eu acho que pós-graduação lato sensu é MBA e coisas profissionais. Acho que mestrado e doutorado são estrito sensu. Acho que a pós-graduação é estrito sensu. Mas enfim, isso é detalhe. E, enfim, então você tá nessa, nesse limbo aí, nessa vibe. Então você tá lá numa grande instituição, uma instituição que converse com instituições lá de fora, que veja o que está sendo publicado lá fora, que publique coisas também, que produza conhecimento. Então você tem nessa instituição ela vai ter uma forte investimento do governo ou de empresas privadas e, a produção de conhecimento está sendo feito aí, nessas instituições. Então você. Agora já deu até uma canseira aqui. Então você, você vai estar nessa instituição e, e a sua vida vai girar em cima das bolsas de pesquisa. Então, as bolsas de CNPq. Ah, tá. Isso é as bolsas do CNPq aqui no Brasil.
E então, assim, é o que eu falei no começo, você vem de uma família suíça, austríaca, uma família que não precisa de dinheiro, não precisa trabalhar, então você ou você gosta muito dessa área, quer ser um pesquisador, você acha muito legal ser pesquisador, se identifica com isso, então a sua vida você vai viver ou com o dinheiro da sua família, como eu falei, ou com a grana dessas bolsas de pesquisa. Então, você tem bolsas de mestrado, doutorado, bolsas na PIBIT, bolsas PET, bolsas de pesquisa no bacharelado, no próprio bacharelado. Então a sua grana vai vir daí, cara. Então você vai ter lá sua bolsa de R$ 400, R$ 500, R$ 1.000, R$ 2.000 e você vai ver disso. Ah, ah, digamos assim que não tem muito emprego e também não vai ter muito emprego para você quando se você ficou a sua vida toda ali na academia, como pesquisador, você fez seu bacharelado, depois fez mestrado, depois fez doutorado. Se você entregar um currículo para uma empresa, para uma universidade, para você ser professor ou coisa e tal, é muito difícil que você seja aceito, porque você fez um percurso muito ali no limbo, muito acadêmico. Então você tá meio que numa outra vibe, numa outra pegada. E, e então você vai viver a sua vida toda, digamos assim, ou nesse período maior aí nesse período inicial de formação, que inicial eu falo de 10 anos aí, no mínimo. Você vai viver de bolsas de pesquisa. E, bom, mas e é isso, você vai viver essas bolsas de pesquisa. Outra coisa muito importante, como eu falei, nessas instituições que formam pesquisadores, você vai ser um pesquisador agora, você vai ser um cientista mais para esse lado mais de ciência de base, não ir trabalhar nas empresas direto assim. Então você é muito importante o intercâmbio. Assim como na licenciatura é muito importante o estágio e a república, no bacharelado e na formação do pesquisador é muito importante o intercâmbio e as graduações, sanduíches ou o mestrado que você vai fazer numa instituição lá fora, um doutorado que você vai fazer lá fora. Então, se você quer ser um pesquisador, você tem que a pesquisa, as grandes pesquisas e as pesquisas de vanguarda ou de base que são feitas aqui também, mas é muito interessante que você faça nesse período você faça lá fora, você estude lá fora, veja o que está sendo produzido de conhecimento lá fora. Então é muito importante você fazer uma graduação sanduíche, você fazer um mestrado em sanduíche ou um doutorado no exterior. E então é muito importante. Daí a importância do inglês. E, e é isso. Quando eu falei do físico bacharelado que não vai para a academia, mas ele vai para a empresa, uma outra coisa também que é bem interessante falar nesse caso aí é que entre fazer um bacharelado em física, ou fazer um bacharelado em química, por exemplo, ou em matemática, e tal, eu acredito, eu suspeito que o bacharelado em física, em química, ele tem a grande chance de ser absorvido pela iniciativa privada, porque a química ela tem uma presença muito importante para a indústria de tecidos, indústria de aço, indústria de automóveis, de pintura, de alimentos. Então, o, o químico, ele
O químico, ele é, o químico, ele é um profissional bem, eu acredito que seja bem requisitado. Então, fica aí uma dica para você fazer, de repente, um bacharel em química, se você quer comprar seu Porsche, sua Ferrari. Então, fica a dica aí. Ou um bacharel até em matemática, talvez seja mais absorvido, mais facilmente absorvido do que um bacharel em física. Em física tem grandes aplicações, grandes demandas, mas pensando no Brasil, eu não, eu não sei não. Eu acredito que o bacharel em física lá nos Estados Unidos, lá na Alemanha, talvez seja mais fácil absorvido pela indústria privada ali, pela iniciativa privada, porque você tem ciência, tem tecnologia ali de avançados, grandes laboratórios, mas o Brasil, eu não sei se existe isso. Aqui não é meio complicado, então tem essa relação social, econômica e política também é por trás dessas coisas. Ah, e, e é isso. Eu falei também do inglês, do intercâmbio, tem os artigos também. Os artigos são escritos em inglês, os grandes artigos são escritos em inglês. A Nature, que é uma revista científica internacional, tem outras, mas então esse é o caminho aí. Um, um grande exemplo de cientista pesquisador é o César Lattes, que lá em 1960 ele vai fazer pesquisa em física de altas energias, ele vai estudar e trabalhar em laboratórios da Europa, depois em Berkeley, nos Estados Unidos. Então, esse é o perfil do pesquisador, é você sair do Brasil, ver o que está sendo feito lá fora, conhecer um pouco disso, depois trabalhar mais para cá. E aí tem outros exemplos, como o Roberto Salmeron, também um físico aí também de físico de vanguarda, da jovem guarda, eu diria, da jovem guarda, um físico pioneiro aí da física no Brasil, o César Lattes, o Salmeron, e tem vários outros, mas o César Lattes é o exemplo de pesquisador. E hoje em dia, todo pesquisador tem que ter seu currículo lá na base de currículos que recebe um nome aí em homenagem ao César Lattes. Então, os currículos, a plataforma Lattes, onde todo pesquisador da área de humanas, de exatas, de biológicas ou de naturais aí, tem o seu currículo lá. Então, é isso daí. Agora, voltando na questão da educação, imaginar que você quer ser um professor de física, você quer ser um físico de sala de aula. Então, ah, outra coisa também. Então, a gente tem o seguinte também. Você quer ser um físico de sala de aula? Se você quer trabalhar na educação básica, então você vai fazer licenciatura. Se você quer ser um físico de sala de aula, mas você não quer trabalhar com adolescentes e com crianças, você quer trabalhar com adultos, você pode seguir esse caminho do limbo, do pesquisador aí, ou você pode também seguir um caminho mais profissional, mais voltado para o ensino. E não para uma empresa, mas para o ensino. Mas para você dar aula no ensino superior, você vai ter que fazer um mestrado estrito sensu, uma pós-graduação estrito sensu, ou seja, um mestrado e talvez um doutorado. Mas para ser professor de ensino superior, seja na FATEC, seja em qualquer universidade, instituto ou centro que tem ensino superior, para ser professor de ensino superior, você tem que ser mestre. Então você tem que ter um mestrado, você tem que ter uma pós-graduação estrito sensu, não uma
especialização, nada do tipo, você tem que ser mestre. Se você quer ser professor de educação básica, não precisa, não é necessário, você tem que ser licenciado, então você tem que fazer uma licenciatura, uma formação em magistério em nível superior. E, e agora quase terminando esse vídeo aí, depois que você se forma, se você se formou falando do licenciado em física, da licenciatura em física, então você se formou como você fez licenciatura em física, então vai você vai procurar emprego, você pode prestar concurso, então você vai prestar concurso em qualquer área e você tem um diploma superior, então você pode buscar concursos em diversas áreas que aceitem o seu diploma. Ou então você pode prestar concurso na área de educação mesmo, que é a educação, que é a área que você se formou, então você vai prestar um concurso para professor no município ou no estado, pode ser no seu estado ou em outros estados. Então você tem essa licença para ensinar. E o, o, o salário médio do professor vai ser de R$ 1.200, esse é o salário médio do professor. E fica também a dúvida aí, vale a pena ser professor? Para ganhar esse salário? E aí eu digo que depende. Depende. Se você gosta da sala de aula, se você gosta dos alunos, se você gosta dos alunos do estado, dos alunos do colégio particular, então, de repente, e se você gosta de lecionar, então eu acredito que vale a pena sim, mesmo ganhando pouco, se você gosta daquilo que você faz, vale a pena. E, e se você gosta dos alunos, se você tem uma interação, uma relação boa com seus estudantes, então acredito que vale sim, vale a pena. E lecionar no estado, lecionar no município, no particular, em escolas em bairros afastados, bairros pobres. Então, vale a pena se você gosta dos seus estudantes, gosta de lecionar, acredito que vale a pena sim. E, e após essa formação, e após quando você começa a lecionar, então é muito importante o tempo fora da sala de aula. Então, o professor é como um jogador de futebol. O desempenho dele em sala de aula, daqueles 45 minutos que você vai utilizar ali, vai depender do que você planejou. Então, não é ser professor, não é você pegar o livro e entrar na sala e começar a passar aquilo na lousa. Ser professor não é isso. Então, você precisa planejar, você precisa preparar a sua aula. Então, isso, isso tudo é, isso tudo é, isso tudo então é muito importante. Então, esse período para você planejar essa aula, por isso que deve se haver sempre aquela pressão por políticas de incentivo à formação, e incentivo à docência e à prática. E políticas educacionais, e por isso que deve se brigar por melhoras na educação pública e na educação privada também. Então você precisa de um tempo para preparar a aula, as horas de trabalho pedagógico individual ou coletivo, mas horas de trabalho fora da sala de aula. Então, o professor ele vai para a sala de aula, mas ele tem que ter uma aula planejada ali. Depois ele tem que avaliar aquela aula. Então, é um trabalho que demanda muito tempo. Para cada 1 hora de sala de aula,
vai demandar 1 hora de trabalho fora da sala de aula. E então é isso. O salário médio, como eu falei aqui, o salário é em torno de R$ 3.200. Esse é o salário médio de um professor da rede estadual. E, e é um salário muito baixo, salário extremamente baixo, mas esse é o valor médio aí. E outra coisa também extremamente importante para a gente finalizar esse vídeo, para quem está pensando em virar professor de física, é a questão da produção autoral e do planejamento. O professor ele não é um ele não é um como dizem aí um aplicador de políticas educacionais ou projetos de projetos pré-estabelecidos. Então ele não pode ser um aplicador simplesmente, ele não pode pegar o livro e passar na lousa, pegar o material e aplicar. Não é isso que é ser professor. O professor ele tem uma função, como diria uma professora nossa, Maria Beatriz, ela diz que num artigo sobre ensino, ela fala que o trabalho do professor é um trabalho artesanal. E, e mais do que ser uma ciência, a prática docente é uma arte. Assim como a medicina, você tem as artes médicas também. Né? A medicina também ela é uma ciência, mas mais do que isso também ela tem uma arte médica por trás. Então, ele é um trabalho artesanal, o trabalho do professor. Então, você precisa planejar e você precisa ser autor daquilo que você faz, daquilo que você implementa em sala de aula, do que você experimenta em sala de aula. Então, é muito importante que você produza seu material, que você experimente, que você faça uma reflexão sobre aquilo que você está fazendo, que você discuta aquilo que você está fazendo. Então, você produzir materiais didáticos, você planejar suas aulas, produzir materiais didáticos, produzir estratégias de ensino, métodos de ensino, metodologias. Então isso é muito importante. Então o professor ele é um autor e isso não pode ser desvinculado, não tem como desvincular o professor do autor. Ele é um produtor, ele tem que ser um produtor autoral de práticas de ensino. Então isso é muito importante e todas essas coisas são construídas durante a licenciatura, durante os estágios, durante as discussões na graduação. E outra coisa que eu também não tinha colocado ali, mas para fechar esse vídeo é extremamente importante falar que a prática para ser professor de física você tem você tem que saber a física, mas também você tem que ter estudado durante a licenciatura, você vai estudar a física, que é o objeto de estudo, então é a disciplina, é uma das disciplinas aí, né? Então você vai ter que aprender física, vai estudar física, mas você também vai ter que aprender a estudar sobre psicologia da educação. Então a psicologia da educação é muito importante. Além da psicologia da educação, a política educacional, os currículos, a didática, a metodologia de ensino. Então essas 5, 6 coisas aí é o que formam o profissional da educação em física, o professor de física. Então, o professor de física não é aquele que sabe física. Por isso que o professor de física não pode ser um engenheiro, não pode ser não pode ser o médico. Tem que ser quem? Tem que ser o licenciado em física,
uma pessoa formada em licenciatura, porque ele tem que ter uma formação em psicologia, em política educacional, em currículo, em didática e em física. Então é isso, esse vídeo era para falar isso. Então é isso aí. E boa sorte a quem for fazer licenciatura em física.